Olá, caros alunos, dando continuidade à nossa disciplina de Introdução à Biologia da Conservação, nós vamos falar agora sobre as principais ameaças à diversidade biológica. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre diversidade biológica e a conservação dessa diversidade em diferentes níveis de sua organização. Então, agora nós vamos chamar a atenção para quais são as principais ameaças a essa diversidade biológica. Então, pessoal, a biodiversidade ela tem sofrido diversas pressões, causadas pela atividade humana sobre a natureza. E essas pressões ou ameaças, elas provocam um acelerado processo de extinção das espécies em um curto período de tempo. Esses fatores, muitas vezes, atuam em conjunto, sendo comum que mais de um fator possa responder pelo processo de extinção. Então, atualmente, nós podemos destacar 5 grandes ameaças à biodiversidade em todo o mundo. Quais são elas? Podemos falar sobre a perda e transformação de hábitats, sobre a poluição e a degradação ambiental, a introdução de espécies exóticas, a superexploração de recursos naturais e as mudanças climáticas. Então, vamos começar pela perda e fragmentação de hábitats. Vou falar brevemente um pouquinho sobre cada um deles. A perda e a fragmentação de hábitats, o que é isso, pessoal? A perda é a redução de uma área, de um habitat natural, através da remoção de vegetação nativa. E essa redução, essa transformação, ela vai ocorrer quando uma porção vegetacional ela é removida, restando apenas fragmentos isolados da vegetação nativa ou da paisagem. E quais são as causas dessa perda ou fragmentação? Eu poderia citar aqui inúmeras causas, Nós sabemos que a perda de hábitat e a fragmentação ela pode ser causada por inúmeros fatores, Mas eu posso destacar a abertura ou a conversão de áreas para o desenvolvimento de determinadas atividades, como, por exemplo, a pecuária, a agricultura, o extrativismo, a mineração, a instalação de infraestruturas como barragens, construção de hidrelétricas, ou então a instalação de estruturas lineares, como a construção de estradas, ferrovias, linhas de transmissão de energia, entre outras. E nós não podemos esquecer da principal delas, que é o processo de urbanização. O processo de urbanização tem sido um dos processos que tem causado a perda de habitat mais acelerada. E quais são as consequências, desses acontecimentos, da perda de hábitat pela agricultura, pela mineração, pela construção de outros empreendimentos? Quais são as consequências? Então, as consequências também são inúmeras, E elas variam de acordo com cada espécie e de acordo com o ambiente em que está acontecendo. As principais delas nós podemos destacar a perda de biodiversidade da espécie nativa, a perda de hábitats, a introdução de espécies exóticas, que a gente já comentou, redução e a redução da variedade genética, a redução e também a modificação do isolamento dos fragmentos, a perda de serviços ambientais, a degradação do solo e de corpos de água, os efeitos de borda, efeitos de perda na cadeia alimentar, porque a gente vai prejudicar todo esse ciclo da cadeia alimentar com a perda desse habitat, alterações de microclimáticas, entre outros que eu poderia citar aqui para vocês. Mas aí, vamos se deter agora às principais ameaças à diversidade biológica, Como é que eu trataria esse tema? Então, a conservação de comunidades biológicas intactas é o modo mais eficaz de preservação da diversidade biológica como um todo. As comunidades biológicas elas podem ser preservadas através do estabelecimento de áreas protegidas, a implementação de medidas de conservação fora das áreas protegidas e a restauração de comunidades biológicas em hábitats degradados. Então, essa comunidade ela pode ser protegida só reforçando com a construção de áreas protegidas, com medidas fora dessas áreas protegidas ou então com a restauração dessas comunidades biológicas que estão presentes nesses hábitats que sofreram degradação. As comunidades biológicas, pessoal, elas variam desde algumas comunidades praticamente intactas, que são aquelas mais preservadas, até aquelas que são quase totalmente alteradas pela ação do homem, Principalmente aquelas comunidades que estão localizadas em grandes centros urbanos, próximos a grandes centros urbanos, ou então aquelas comunidades que são atingidas diretamente por áreas cultivadas, e pela construção de cidades e outros empreendimentos artificiais. Então, a melhor estratégia para a proteção a longo prazo da diversidade biológica é a preservação de comunidades naturais e populações no seu ambiente selvagem.
né? E esse tipo de conservação é conhecido como preservação in situ ou preservação local. A princípio, a preservação in situ, ela pode ser eficiente para pequenas populações, né? Ou no caso de nem todos os indivíduos daquela população estarem presentes na área protegida. Então, o principal mecanismo para a conservação da biodiversidade in situ, né, adotado em diversos países, é o estabelecimento de áreas protegidas, né, ou unidades de conservação conhecidas como CES, que são consideradas hotspots, né, ou seja, são consideradas áreas que têm uma importância bastante relevante e prioritárias para a conservação. Para grupos com menos espécies e grandes exigências de espaço, como, por exemplo, grandes vertebrados, é provável que a única maneira de se evitar que as espécies se tornem extintas seja manter os indivíduos em condições artificiais, né, sob supervisão humana. Como, por exemplo, quando a gente mantém esses indivíduos em zoológicos, em parques, né, em parques de proteção ambiental. Então, essa estratégia é conhecida como preservação in situ, né? Então, instalações in situ para a preservação de animais incluem, por exemplo, zoológicos, fazenda de criação de peixes, criação para caça, né, programas de criação em cativeiro. As plantas, elas também podem ser mantidas em jardins botânicos, arboretos ou bancos de sementes. Aí eu pergunto para vocês, agora que nós sabemos que as comunidades, elas podem ser preservadas tanto em preservação in situ quanto em preservação in situ, será que existe uma relação entre esses dois tipos de conservação, in situ e in situ? Então, as estratégias de conservação in situ e in situ são abordagens complementares. Por que elas são abordagens complementares? Indivíduos de população in situ, eles podem ser periodicamente soltos na natureza para aumentar os esforços da conservação in situ. Ou seja, pesquisas sobre produção em cativeiro podem também fornecer ideias para a biologia básica de uma espécie e sugerir novas estratégias de conservação para as populações in situ. Então, as populações in situ, que são sustentáveis, podem também reduzir a necessidade de se retirar indivíduos do ambiente selvagem para serem colocados amostras ou para fins de pesquisa. Então, nós podemos perceber que as duas formas de conservação, tanto in situ quanto in situ, elas podem sim ser complementares e elas são sim viáveis, dependendo do tipo de conservação que você almeja. Com relação, pessoal, às instituições públicas e à gestão das unidades de conservação no Brasil, no nosso material didático nós especificamos bem as várias leis e a criação dessas políticas públicas, né, atualmente, e também um pouquinho sobre a origem, e nós delimitamos bem também os tipos de unidades de conservação e em que categorias nós podemos enquadrar cada uma. Então, vocês podem estar observando o nosso material didático, que lá está bem explicado, mas eu gostaria de falar para vocês que existe uma relação direta entre a problemática ambiental e as políticas públicas, né? Pois as demandas sociais, elas são importantíssimas para a determinação de intervenções político-administrativas, realizada tanto por meio das leis, quanto por ações do poder público. E para que isso aconteça, é importante que nós tenhamos essa conscientização e esses conceitos de conservação bastante definidos na nossa cabeça, né? Então, é claro, é evidente que essas demandas, né, as leis e essas relações político-administrativas com o poder público configuram-se cada vez mais como demandas socioambientais, né, exigindo mudanças contextualizadas, tanto em tempo quanto em espaço. Então, no Brasil, as áreas protegidas incluem as áreas de proteção permanente, as reservas legais, as terras indígenas, as unidades de conservação, que nós chamamos de UC, né? E essas unidades, elas fazem parte de um Sistema Nacional de Unidade de Conservação, conhecido como SNUC, né? E o objetivo desse sistema é delimitar áreas de proteção integral da fauna, da flora e também de belezas naturais. Fazem parte desse sistema vários tipos de reservas, como, por exemplo, reservas biológicas, as estações ecológicas, as áreas de relevante interesse ecológico, as reservas particulares de patrimônio nacional, dentre outras. A descrição dessas reservas e a exemplificação de cada uma, vocês também podem estar conferindo no nosso material didático, né, para que a gente possa ter uma descrição mais minuciosa e uma discussão mais delimitada sobre cada um desses tópicos.
Essas discussões acerca das leis, das políticas voltadas para a conservação, elas podem ser bem definidas e esclarecidas também no nosso material didático, né? Então, espero que vocês consigam aproveitá-lo o máximo possível e que tenham aprendido um pouquinho sobre conservação com essa nossa breve discussão, né, sobre as temáticas conservacionistas. Obrigada pela atenção, sucesso nos estudos e até a próxima.